Olá pessoal, graça e paz, família, graça e paz, família da fé, povo amado de Deus. Estou aqui me preparando para puxar uma aula de boxe e me veio esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1 em diante. Paulo diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, aconselhando Paulo a Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes e vistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que luta se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém luta, ele não é coroado se ele não lutar legitimamente. Quero falar sobre o atleta e a legitimidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo sobre a fidelidade no seu ministério, Paulo chama a atenção daquele jovem Timóteo para que ele agisse corretamente na propagação do Evangelho, para que houvesse uma fidelidade em relação à propagação do Evangelho. É lamentável hoje nós vermos pessoas falando do Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando sobre o Evangelho, mas de uma forma totalmente deturpada daquilo que Cristo ensinou. Eu sei que muitas pessoas, ao assistir aqui esse vídeo, essa live, vai dizer: que pregador é esse falando do Evangelho de Cristo, de camisa, falando de esporte, falando de luta? Porque, infelizmente, a religiosidade na mente das pessoas tem atribuído de que ser de Deus está nas suas características de vestimenta, de uma postura, de uma autossuficiência, que se torna, na verdade, uma prejunção e uma soberba, porque Deus não está nesse negócio. Deus não tem nada a ver com essa questão de você se apresentar bem ou se apresentar religiosamente para as pessoas. O que Deus olha, na verdade, é o nosso intuito, o nosso sentimento, as nossas ações e a intenção do nosso coração, que é a nossa mente, é de onde fluem os pensamentos. E Paulo, aconselhando Timóteo, ele dizia assim no capítulo 2 da segunda carta, no versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não existe outra fonte de fortaleza religiosa, não existe um outro fundamento espiritual que não seja fundamentado em Cristo. Todas as tentativas religiosas, e infelizmente os meus colegas, amigos que se propõem a falar do Evangelho, eles querem que as pessoas fiquem fundamentadas em objetos, em elementos, porque uma água consagrada, porque um óleo que foi comprado no supermercado e o pastor orou, e isso agora passou a ter um poder místico. Gente, isso não é Evangelho, isso é rudimento, isso é doutrina de homem. O Evangelho é simples, o Evangelho é a palavra do Cristo ressuscitado, e devemos ser fiéis a esta palavra. Precisamos falar desta palavra com fidelidade, com verdade, sabe? Sem manipulação, sem deturpação. E é triste hoje as pessoas estarem medindo a salvação das pessoas pela prática do dízimo. E é complicado porque hoje, quando o irmão aqui fala sobre a questão do dízimo não é doutrina para a igreja. Nós temos, eu reúno pessoas, eu me reúno como igreja, eu ministro o evangelho na nossa comunidade local aqui em Lauro de Freitas, e ensinamos que dízimo na Bíblia era colheita, era plantação, era semente, não tinha nada a ver com dinheiro. E é triste hoje ver líderes religiosos, pastores, fundamentando a salvação na questão do dar dinheiro na igreja, de ofertar, de dizimar, como se Cristo dependesse de 10% do teu salário para te salvar. Então isso é um engano total, abençoado, infelizmente. Então,
É lamentável dizer isso, mas as pessoas que mais se levantam contra a mensagem que nós pregamos, e aqui eu não prego muito o Evangelho, geralmente nós falamos muito no YouTube. O endereço no YouTube é elsonjesus.mgv. Lá nós falamos muito sobre o Evangelho, da graça de Deus. E as pessoas que mais se levantam contra a mensagem que nós pregamos são líderes religiosos, pastores, líderes evangélicos. Por quê? Porque nós tocamos em assunto que eles não têm coragem de falar. Porque, infelizmente, a igreja evangélica, principalmente no nosso país, se tornou um negócio, se tornou uma empresa, sabe? E as pessoas estão, sabe, abusando da inocência dos irmãos. Infelizmente, os líderes têm manipulado a mente das pessoas, não têm falado a verdade. Então, o Evangelho de Cristo é simples. A salvação em Cristo é pela graça, nunca dependeu das nossas obras, dos nossos esforços, sabe? O Evangelho é simples. Papai do céu, o Espírito do Eterno, ele habita no coração do verdadeiro adorador. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Aquele que ouviu a palavra da verdade, creu nessa palavra, ele tem o Espírito, porque o Espírito é esse selo, o Espírito é a direção de Deus em nossos corações, é a direção do Pai na nossa mente, que nos conduz em toda essa verdade. Então, se não houver uma legitimidade na pregação, se não houver uma legitimidade na transmissão desta mensagem, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas entenderão o Evangelho se não houver pessoas que venham esclarecer de uma forma simples, objetiva, sabe? E não ficar espiritualizando as coisas, porque, lamentavelmente, hoje as pessoas vivem na base da espiritualização de tudo, que tudo é pecado, que tudo é errado, que tudo é isso. A minha pergunta é, o que foi que Cristo veio fazer na cruz? O Evangelho diz que ele veio pagar o preço foi pago pelo seu sangue. Eu preciso receber essa mensagem, entender esta graça de Deus e descansar naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Confiar na obra dele, não na minha obra. Confiar no ato de justiça dele e não nos meus atos de justiça, não na minha fidelidade, não na minha bondade, mas sim na bondade de Deus, mas sim na bondade do Pai, por meio de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele aconselhava Timóteo sobre essa questão de confiar e se fortificar na graça de Deus. E o versículo 5 é que me chama a atenção, 2 Timóteo 2,5, quando ele diz: igualmente o atleta que não lutar legitimamente não será coroado. E no 7 ele diz: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E eu estava aqui, como eu falei, me preparando aqui para fazer uma atividade, e eu lembrei que há muito tempo atrás eu fui pugilista, né, profissional, lutador de boxe, e eu lembro que eu recebi uma proposta, uma pessoa, um evento de boxe, me fez uma proposta que eu tinha que cair para um lutador em uma certa luta. E assim, eu nunca quis vencer de forma ilegal. E a minha contraproposta foi o seguinte: deixa eu lutar legitimamente. Se eu perder, tudo bem. Se eu ganhar, tudo bem. Mas eu não quero, sabe, entrar em uma luta sabendo que o adversário foi comprado para perder para mim, e eu também não entrarei em uma luta com essa consciência de que eu vou entregar a luta, sabe? Isso é errado. E desde então, Deus já começava a me ensinar que o ser humano ele tem que ter caráter, ele tem que ser verdadeiro. A gente sabe que existe isso, essas falcatruas em todas as áreas da vida, em todos os setores, né? Infelizmente, essa politicagem, esse sistema, essas facilitações, essas coisas existem. Mas eu não me senti bem. E eu lembro que a partir daquele momento eu peguei uma carteirinha de uma certa liga de boxe e eu rasguei e disse que não lutava mais por aquela liga de boxe, a qual já tinha umas 8 lutas, eu tinha 5 vitórias, eu acho que 3 derrotas na época.
estava iniciando no esporte e tal, e eu abandonei. E eu lembro que quando eu comecei a falar do Evangelho de Cristo, sempre houve na minha vida, no meu coração, essa questão de ser verdadeiro, ser justo. O que a palavra de Deus disse é isso aqui. Eu não posso deturpar isso, eu não posso fazer com que você veja de outro ângulo, veja diferente. E, infelizmente, lamentavelmente, eu tive que sair de algumas igrejas que inclusive me colocaram como pastor, as quais eu já tinha a chave de congregações e pastoreava. Mas eu simplesmente entreguei a chave porque eu disse que eu não concordava com certas mentiras em nome de Jesus. Usando a Bíblia, usando a palavra para iludir a mente das pessoas. O atleta que não lutar legitimamente não será coroado. E Paulo usa essa expressão para falar para Timóteo que Timóteo deveria se dedicar, confiar na graça de Deus e lutar dentro das regras do Evangelho, ou seja, ser verdadeiro, lutar legitimamente, levar a palavra com a verdade, porque ele seria coroado por Deus. E ele disse, considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tá bom? Fica aqui essa pequena reflexão do seu amigo, do seu irmão, Elson, e até a próxima, permitindo nosso Deus. Fui.